Esse relato que vou compartilhar com vocês foi na época em que meu primeiro amor me deixou. Uma época muito triste para mim, na qual eu fiquei muito deprimido e arrasado. Mas vamos à história. Eu e meu amigo estávamos voltando da faculdade para casa, pois era o final do nosso terceiro semestre. Quando o nosso metrô parou em uma certa estação, meu amigo desceu lá e já era noite. Eram 22 horas e o vagão onde eu estava sentado estava quase vazio. O metrô começou a andar novamente e depois de uns 2, 3 minutos, um cara entrou no meu vagão e me perguntou: "Posso sentar aqui? Você se importa?" Como sempre, eu disse assim: "Sim, sim, pode sentar, claro." Como minha viagem ainda era longa, iniciamos uma conversa. Na verdade, ele iniciou. Começamos a falar sobre nossa vida universitária. Ele também era estudante de engenharia. Ele contou que já havia concluído a faculdade de engenharia há 4 anos. Começamos a compartilhar nossas experiências em albergues, pois todos sabemos o quanto a vida em albergues é cheia de aventura. De repente, depois de um tempo, ele começou a me perguntar sobre minhas paixões. Sim, vocês estão corretos, pois eu já estava tão deprimido que comecei a compartilhar com ele minha história de amor. Como de costume, ele também começou a dizer que as meninas são assim, são assado, blá blá blá. Porém, uma coisa que eu notei foi que enquanto ele estava me contando sobre as meninas, havia muita dor em sua voz. Era muito diferente em comparação com os outros amigos que eu conversava. Então, assim que terminei minha história, perguntei a ele se ele tinha alguma história de amor na faculdade. E o que ele disse me deixou um pouco surpreso. Ele disse: "Sim, sim, eu estava esperando por isso. Só iria contar quando você me fizesse essa pergunta. Agora sim, eu contarei a minha história para você." Então eu disse para ele que ele poderia me contar sim a sua história de amor. E ele começou. Quando entrei na faculdade, eu estava hospedado em um albergue, pois estava começando com os estudos. Não tenho muitos amigos na faculdade também. Eu era muito tímido, pois pertenço a uma cidade pequena. Talvez esse seja o maior motivo de não ter amigos na faculdade naquela época. Então, depois da faculdade, à noite, entre 5 e 6 horas, eu costumava caminhar nas áreas próximas. Certo dia, como um dia qualquer, eu fui dar uma caminhada. Mas neste dia, eu decidi mudar minha rota. Eu saí da rota normal. Pois bem, eu entrei em uma área residencial que havia um albergue para meninas nesta rua. E lá, eu vi um anjo dos meus sonhos. Ela estava no primeiro andar, parada na varanda, peteando seus cabelos molhados. Aquela vez que a vi, aquele sentimento não conseguirei esquecer por toda a minha vida. Era essa sensação que costumamos ver nos filmes, como uma brisa fria soprando em seu cabelo, alguém tocando uma música ao seu redor. Naquela noite, não dormi só pensando nela. Ela era a garota mais linda que eu já vi. Enquanto eu estava deitado na cama, eu estava apenas esperando a faculdade terminar no dia seguinte para ir vê-la novamente. Mas naquela noite, cada minuto foi como um ano. Finalmente, depois de pensar por tanto tempo, consegui dormir 2 ou 3 horas. Fui para a faculdade no dia seguinte. Eu estava um pouco cansado, mas meu cansaço não era nada diante da emoção de vê-la novamente. E finalmente, minha espera acabou. Assim que a faculdade terminou, eu corri para o albergue e guardei meus pertences no meu quarto e corri em direção àquela área residencial. Porém, quando cheguei lá, fiquei decepcionado.
Ela não estava. Foi o momento mais triste da minha vida. Mas então alguém veio até mim e perguntou as horas. E quando eu disse a ele que eram apenas 4:30, de repente ocorreu-me um pensamento de que ontem eram quase 5:30 quando a vi. Então pensei que deveria esperar um pouco, mas ficar na frente do albergue feminino não era uma boa ideia. Então comecei a caminhar perto dali. Logo 1 hora se passou. Eu estava animado, mas desta vez eu estava com medo do fato de que ela poderia não sair hoje. Então comecei a orar para Deus e comecei a caminhar em direção ao albergue dela novamente. Quando cheguei lá, merda, cara, ninguém estava lá. Fiquei muito decepcionado. Continuei parado lá. Então, de repente, a porta do primeiro andar se abre e ela apareceu. Seus olhos pesados estavam claramente dizendo que ela havia acabado de acordar do sono. Enquanto eu olhava para ela, fiquei pasmo e encantado. E foi nesse momento que ela também me notou. Como ela percebeu meu olhar, ela também começou a olhar para mim. Tivemos um contato visual de uns 30 segundos. Então, de repente, uma bicicleta me atingiu quando eu estava parado no meio da estrada. E o ciclista começou a me repreender e reclamar muito. Dessa vez, recuperei os sentidos e quando me afastei da estrada e olhei novamente para o primeiro andar, ela ainda estava lá. E desta vez, ela estava rindo. Eu, coitado, o que posso fazer neste momento pensando e corando ao mesmo tempo? Eu estava tão tímido que comecei a voltar para meu albergue e quando cheguei, fiquei pensando no sorriso lindo dela. Aquela noite foi como um centauro inteiro para mim. Então, no dia seguinte, depois da faculdade, fui novamente para a mesma rua onde ficava o albergue dela. Dessa vez, eu estava parado ali sem medo, porque dessa vez, antes de sair do meu quarto, eu decidi que iria fazer alguma coisa, iria tentar falar com ela. Eu me lembro que na hora eram 5:55 quando ela saiu. Ah, cara, ela estava parecendo uma boneca. Nunca vi uma garota tão bonita na minha vida. Como sempre, eu estava ali parado como um robô idiota e olhando para ela com aquela cara bonita. Novamente tivemos um contato visual de cerca de 2 a 3 minutos. E ela, de repente, começou a sair de sua varanda. Esse era o momento em que eu estava pensando que eu precisava fazer alguma coisa. Então, simplesmente acenei com a mão para ela e ela apenas sorriu para mim e entrou. Essas coisas duraram alguns dias e então pensei em escrever uma carta, na verdade, uma carta de amor. Então comecei a escrever, demorei a noite inteira para escrever uma carta de 10 linhas, mas escrevi. No dia seguinte, eu estava totalmente preparado para entregar esta carta para ela. Então, como minha rotina diária, eu fui até lá e estava esperando ela sair. E depois de esperar uns 10, 15 minutos, ela veio. Dessa vez, eu estava totalmente confiante. Então, eu peguei uma pedrinha da estrada e embrulhei minha carta nela e joguei na direção dela. E também me certifiquei de que aquela carta não iria machucá-la. Não quero que minha primeira carta seja minha última carta. Depois de jogar a carta, gritei: certifique-se de me responder se é não ou sim. Ela ficou um pouco surpresa comigo. Depois de gritar, comecei a caminhar em direção ao meu quarto. Naquela noite, não dormi um só minuto. Eu estava pensando na resposta dela, se seria sim ou não, se ela responderia ou não. Então, no dia seguinte, lá estava eu novamente. Eu estava esperando ela sair. Eu estava apenas olhando para a estrada. De repente, algo bateu na minha cabeça.
Quando eu olhei lá em cima, ela estava apontando para algo, e quando olhei para onde ela apontava, vi que era um papel. Sim, a resposta dela. Quando eu peguei aquele papel, vi que também era uma carta de 10 linhas, escrita em negrito e com letras maiúsculas, onde estava destacado a palavra sim. Fiquei tão feliz que até gritei de alegria. Aí sim, obrigado pela resposta. Assinei com a mão e comecei a andar de volta. Então, começamos a conversar com a ajuda das letras, métodos antigos. Isso durou alguns dias. Então, pedi que ela me conhecesse. Ela concordou e começamos a nos encontrar perto do parque. Depois de nos encontrarmos cerca de 10 a 15 vezes, convidei-a para ir ao cinema. Mas ela negou, disse que não gosta de filmes e tudo mais. Se você quiser continuar me encontrando, podemos nos encontrar no jardim ou no parque ou em algum lugar com menos ou nenhuma multidão. Ela disse. Até pensei que talvez ela fosse uma pessoa tímida, então nunca a forcei. 5 meses se passaram e era o fim do meu semestre. Como todos sabem, depois do final do semestre, temos alguns feriados. Então eu disse a ela que iria passar alguns dias em casa com os meus pais. Depois de ouvir isso, ela ficou um pouco triste e me disse para não ir. Ela disse: quem pode garantir se nós nos encontraremos depois disso ou não? Quem sabe? Por favor, não vá. Diante disso, eu falei: mas quero ir para a casa dos meus pais porque estou com muitas saudades deles. Continuei me expressando e disse para ela que iria de qualquer maneira, afirmando que ela provavelmente também iria para a casa de seus familiares passar alguns dias e que depois das férias nos encontraríamos novamente sim. Ela não devia se preocupar. Finalmente ela concordou. Então nós dois fomos até nossos familiares. Depois de 15 dias, voltei e, obviamente, fui diretamente para o albergue dela na mesma hora. Mas desta vez, não havia ninguém lá. Esperei lá por 1 hora, mas ninguém saiu. Então pensei que talvez ela não tivesse voltado de casa. Diariamente, eu ia lá e esperava muito, mas ninguém aparecia. Um dia, não sei o que aconteceu comigo, que eu decidi entrar diretamente no albergue dela. Entrei e disse ao diretor que queria conversar com aquela garota que estava hospedada no quarto do primeiro andar, cuja varanda fica do lado de fora, em direção à estrada. Ele me viu surpreendentemente e me perguntou se eu era o mesmo cara que fica do lado de fora diariamente perto das 17h30. Eu disse que sim, sou o mesmo cara. Depois disso, ele ficou um pouco bravo e me disse para ir embora porque ele não pode permitir que nenhum estranho entre no albergue das meninas. Ele falou tão alto que eu fiquei um pouco assustado e voltei. Novamente, por 1 mês, esperei do lado de fora do albergue dela, mas ninguém saiu. Então, fiquei um pouco frustrado e novamente entrei e disse ao diretor que queria falar com aquela garota a qualquer custo. Ele novamente me perguntou qual quarto, então apontei claramente para o quarto dela. E desta vez, ele não estava com raiva, mas muito surpreso. Ele segurou meu braço e me levou para o quarto. O quarto estava trancado. Ele abriu a fechadura e me levou para dentro do cômodo. Quando entrei no quarto, fiquei surpreendentemente surpreso ao ver que o quarto estava cheio de poeira e havia redes de aranha por toda parte. Eu perguntei para ele se a garota havia saído daquele albergue ou o quê, e ele me perguntou seu nome. E depois de ouvir, ele estava prestes a desmaiar, e eu o segurei.
Eu perguntei a ele o que aconteceu e então ele começou a falar. E o que ele me disse foi como se alguém tivesse me dado um choque de 600 watts. Ele disse assim: a garota sobre a qual você está perguntando cometeu suicídio 6 anos atrás. E depois que ela morreu, ninguém entrou neste quarto porque todas as meninas ficaram com muito medo daqui. Depois de ouvir isso, pensei que talvez outra garota estivesse entrando naquele quarto sem ser notada por alguém. Então, insisti para que ele me mostrasse sua fotografia. E ele me mostrou. E para minha tristeza, sim, era ela, era a garota quem eu amava. Foi uma noite muito chocante para mim. Voltando para mim, de repente, enquanto ouvia sua história, meu telefone tocou. Meu telefone estava tendo um toque único e eu também sentia a vibração. Então tirei meu telefone do bolso. Olhei, mas não havia nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem, nenhuma notificação. E enquanto eu olhava para o meu telefone, perguntei assim para ele: e aí, amigo, o que aconteceu a seguir? Conte-me. Ele respondeu: eu também tirei minha própria vida naquela noite. Depois de ouvir isso, de repente, olhei para ele, mas não havia ninguém lá. Ele simplesmente desapareceu. Cheguei em casa e não consegui dormir. Olá, meus amores, boa noite para cada um de vocês. Como vocês estão? Espero que bem. Amigo, muito obrigada por você compartilhar conosco esse relato. E que relato surpreendente, hein, amigo? Por esse final, eu tenho certeza que nenhum de nós esperávamos. O que é que vocês acharam, amigos e amigas deste canal? Deixe aqui nos comentários. Que vocês fiquem bem, se cuidem, tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.